Discovery na escola. Preparem-se para fazer uma viagem ao passado com o Discovery na escola. Vamos conhecer as forças que criaram os perigos no planeta Terra. Primeiro, vamos descobrir o que aconteceu com os gigantes pré-históricos em O Fim dos Dinossauros. Depois, veja as forças da natureza em ação no nosso planeta em A Paisagem Mutante da Terra. Ainda faremos uma viagem até uma ilha do Japão, onde iremos chacoalhar de um lado para o outro em grandes terremotos. E por último, vamos aproveitar a temporada de surf para deslizar sobre uma onda gigante chamada tsunami. Dinossauros e desastres naturais estão nos esperando agora no Discovery na escola. Enquanto você assiste às 2 primeiras partes deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como a Terra sofre mudanças constantes? Quais são as evidências dessas mudanças? Os dinossauros dominaram a Terra durante milhões de anos e então desapareceram. Algo no ambiente deles deve ter mudado para causar essa extinção em massa. Mas o quê? Que coisas no seu meio ambiente sofrem mudanças constantes? Esportes coletivos estão sempre mudando. Eles trocam os jogadores e tal. Ideias e as formas de governo e a tecnologia. A área da medicina está sempre mudando. A música sempre muda. A cultura, A mídia, a televisão, a moda. carros. Computadores, eu acho, e eletrônicos e tal. A Terra está sempre mudando no sentido científico. A gente vai pro litoral todas as férias e a praia tá diferente. A cultura está sempre mudando, o que é ou não aceito socialmente, e a nossa visão dos direitos humanos. As minhas opiniões, eu sempre mudo de ideia. Estamos na Namíbia, na África, onde fica o deserto mais antigo do mundo. As rochas desse deserto também são encontradas na América do Sul. Como a África e a América do Sul podem ter as mesmas rochas? Eu viajei mais de 6.000 quilômetros e as rochas são exatamente iguais. São feitas de basalto e têm 135 milhões de anos. Quando essas rochas foram lançadas pelas erupções vulcânicas e percorreram centenas de quilômetros em rios de lava, a América do Sul e a África eram a mesma coisa, um único supercontinente. Durante o período Permiano, cerca de 260 milhões de anos atrás, os continentes da Terra formavam um supercontinente chamado Pangeia, uma grande massa de terra. O supercontinente era assim. Era composto pela África, América do Sul, Índia, Antártida e Austrália. A rachadura começou aqui e criou 2 novos continentes, a América do Sul e a África. Como a Pangeia se dividiu? A rachadura agiu como um zíper que ia se abrindo e separando a Terra. Ela seguiu em direção ao norte na velocidade de 5 centímetros por ano. Conforme a rachadura ia caminhando, fontes de lava vulcânica transbordavam. O processo todo levou 5 milhões de anos para se completar, o que é rápido para a geologia. As evidências desse processo são claras. Os litorais da América do Sul e da África encaixam perfeitamente um no outro. Evidências de DNA fósseis e mitocondriais mostram que deve ter existido uma antiga conexão entre as duas áreas. A Terra e seus habitantes são vulneráveis às mudanças que acontecem tanto acima quanto abaixo da superfície, como asteroides, erupções vulcânicas e terremotos. 5 grandes extinções em massa aconteceram na Terra no passado. A mais conhecida é o desaparecimento dos dinossauros. Por que eles sumiram da face da Terra? Alguns cientistas acreditam que uma enorme erupção vulcânica causou um fluxo de lava que matou todos os dinossauros do planeta. Eles acreditam que esses abismos gigantes no platô de Deccan, formados por camadas de lava que foram liberadas das profundezas da Terra, são evidências dessa grande erupção. No entanto, o professor Michael Rampino acredita que esse platô foi criado por um visitante extraterrestre.
Este é o meteorito de ferro Roba, da Namíbia. É o maior meteorito conhecido na Terra. E como a maioria, ele contém irídio, um elemento raro. E hoje sabemos que o irídio é a ligação entre o impacto do meteoro e a extinção dos dinossauros. Por que o irídio é tão importante no estudo de crateras? Esse elemento é encontrado próximo a crateras formadas por impactos, mas é extremamente raro em outros locais da Terra. O irídio encontrado em todo o planeta tem 65 milhões de anos. Recentemente, cientistas descobriram uma cratera com mais de 175 quilômetros de diâmetro na costa da península de Yucatán, no México. Evidências geológicas mostram que ela foi criada há mais de 65 milhões de anos. Como essa cratera surgiu? Ela foi formada por um asteroide de 16 quilômetros de diâmetro, que se chocou com a Terra a mais de 95 quilômetros por hora. O poder do golpe foi equivalente a todo o arsenal nuclear do mundo explodindo 1000 vezes. O impacto criou uma bola de fogo que engoliu a Terra. Incêndios enormes duraram meses, destruindo tudo que estivesse no caminho. O impacto pode ter causado outro efeito catastrófico. A força foi tão grande que as ondas de choque que se formaram no local do impacto, no México, deram a volta pelo mundo e se concentraram no ponto exatamente oposto da Terra, o Oceano Índico. Um impacto tão forte teria criado terremotos e vulcões. Em seguida, os vulcões teriam expelido toneladas de poeira e cinza no ar, mergulhando a Terra na escuridão. Então, nitrogênio, enxofre e oxigênio se juntaram na atmosfera e formaram a chuva ácida. Nesse inverno cósmico e sem sol, as plantas morreram e os animais herbívoros passaram fome. 75% de todos os seres vivos morreram. Quando o céu abriu, os dinossauros haviam desaparecido. Em um momento, o clima da Terra esfriou e houve uma série de eras do gelo durante o período quaternário. A quantidade de água que congelou foi tão grande que o nível dos oceanos caiu mais de 100 metros. Então, cerca de 20 mil anos atrás, o clima começou a esquentar. Durante milhares de anos, os glaciares derreteram e o nível do mar voltou a subir. Algas, corais, moluscos, peixes e baleias se desenvolveram nos oceanos. Insetos e pássaros dividiram o céu. E em terra, plantas começaram a florescer. E mamíferos como morcegos, gatos, cachorros e humanos, para nomear alguns, se espalharam pelo mundo, povoando lugares onde os dinossauros antes viveram. Você sabia? Toda a massa de terra do planeta fica apoiada sobre enormes placas subterrâneas. Tsunamis, terremotos e vulcões aparecem com mais frequência nos locais onde diferentes placas colidem. Conforme as forças da natureza agem na Terra, elas causam mudanças. Existem evidências dessas alterações por toda a sua volta e em tudo que existe, de rochas a plantas. Que forças podem mudar a superfície do planeta? O vento e a neve e terremotos e as placas tectônicas se mexendo. Tempestades e padrões climáticos. Tipos diferentes de precipitações que causam erosão na Terra. Desastres naturais, como vulcões. Ilhas se formam quando eles explodem. Um furacão, ondas enormes e tal. Tornados são ventos fortes que podem destruir coisas. A lava cria rochas e foi assim que as ilhas do Havaí se formaram. Em lugares como o Brasil, desastres como deslizamentos de terra destroem cidades. Imagine uma caminhada que durasse meses e percorresse centenas de quilômetros. O que você veria no trajeto? Você passaria por muitas paisagens diferentes. Algumas trilhas seriam rochosas e íngremes. Algumas estariam cobertas por solo fértil e vegetação. E algumas teriam picos altos. Por que a superfície da Terra é tão variada e como ela ficou assim?
Esse é o Antelope Canyon, no Arizona. Ele foi formado pela água. A água é um agente de mudança incrivelmente forte. Ela corta a rocha e forma cânions profundos. Durante milhões de anos, o peso da água esculpiu o arenito e modificou o formato dessas rochas. A Terra está em mudança constante. A água, o vento, o clima, o gelo e a gravidade ajudaram a mudar a sua superfície. Esse é o Red Rock Canyon, no estado de Nevada. Como esse cânion é diferente do Antelope Canyon? O mais impressionante nesse lugar é o quanto ele é vermelho. As rochas vermelhas se estendem por centenas de quilômetros em todas as direções. Elas são vermelhas por causa desse mineral vermelho, a hematita, óxido de ferro ou ferrugem. E elas se formaram quando o ferro dissolvido no oceano se misturou com oxigênio, gerando como precipitado o óxido de ferro. Ele decantou no fundo do oceano e foi se acumulando lá. No começo, a atmosfera da Terra não tinha oxigênio. E nos oceanos também não. Essas rochas marcam um período intermediário, quando ainda não tinha oxigênio na atmosfera, mas nas camadas superiores do oceano tinha. Tem uma quantidade enorme de óxido de ferro aqui. E o próprio volume sugere que o oxigênio só pode ter vindo de um tipo de fonte plausível, a biológica. Organismos vivos que liberam oxigênio como produto da fotossíntese. Esse é o cânion do rio San Juan, em Utah. Ele é diferente do Antelope Canyon e do Red Rock Canyon. Milhões de anos atrás, a água removeu camadas de terra. Nós sabemos disso porque há milhares de fósseis aqui. Os corpos de criaturas marinhas pré-históricas que viveram e morreram nessas águas foram expostos onde o rio San Juan cria uma fenda na superfície da Terra. De que outras formas a água moldou a superfície da Terra? Essa é a região conhecida como Channeled Scabland, que foi formada por uma enchente gigantesca. Os cientistas sabem que a enchente atingiu mais de 30 metros de profundidade. Para ter uma ideia, é mais ou menos o tamanho de um prédio de 10 andares. Mas o que mais essa grande enchente ajudou a criar? Essas são as falésias de basalto na Argentina. O basalto é uma substância de grande densidade. É uma das substâncias mais duras da Terra. Esses desfiladeiros são resistentes ao clima e às erosões. Apenas uma enorme massa de água poderia ter quebrado essas rochas. De onde teria vindo toda essa água? 160 quilômetros na direção leste, o geólogo Joseph T. Pardee descreveu um lago enorme da era glacial, o Lago Glacial Missoula. Esse lago tinha 2.000 quilômetros cúbicos de água, o que é uma quantidade enorme de água. E o que impedia toda essa água de transbordar era uma barragem de gelo, que tinha atravessado o rio Clark Fork e represado parte dele, formando o Lago Missoula. A barragem gigante de gelo ajudou a conter a água, até que atingiu um nível crítico. Quando não pôde mais resistir, a barragem rompeu, despejando água pela terra. Essa descarga foi de 10 vezes a descarga de todos os rios do planeta. É quase difícil de acreditar. Esse é o Vale Walla Walla, no estado de Washington. Ele também foi criado por uma enchente de 30 metros. Como os cientistas podem saber que vales e falésias foram criados pela água? Cada um desses leitos tem um padrão de sedimentação particular. Cada leito começa com areia grossa no fundo e aí passa para uma areia mediana. E, por último, limo.
E isso se repete várias e várias vezes a cada camada. Essa camada branca aqui é uma cinza do Monte Santa Helena. E pela datação de carbono, nós sabemos que tem aproximadamente 15 mil anos. Então aqui nós temos uma linha do tempo de 15 mil anos. As cinzas só podem ter caído depois que a enchente passou e os sedimentos assentaram. Existem 39 camadas no total, uma prova de que a rocha foi atingida por enchentes diversas vezes. As forças da natureza sempre modificaram as rochas e o solo do nosso planeta. Elas vão continuar alterando a superfície da Terra até o fim dos tempos. Então, da próxima vez que for fazer uma caminhada, caminhe bastante, porque daqui a milhões de anos, sua trilha favorita não existirá mais. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como a Terra sofre mudanças constantes? Quais são as evidências dessas mudanças? Se quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, cheque a internet ou procure livros na biblioteca da sua região. Enquanto você assiste às próximas 2 partes sobre desastres naturais, reflita sobre as seguintes perguntas. Que desastres naturais ajudam a mudar a aparência da Terra? Como as pessoas se protegem de desastres naturais? Os efeitos das forças naturais que agem no nosso planeta são realmente incríveis. De enchentes e furacões a terremotos e vulcões, os desastres naturais podem acontecer em qualquer lugar. Você já foi afetado por algum desastre natural? O furacão Floyd, uns anos atrás, destruiu várias casas em volta de mim. A nossa casa tem estacas perto das paredes, então a gente conseguia sentir a casa mexendo. É igual a chuva e o vento. Dá para ouvir batendo na casa e é muito alto. Essa onda gigantesca chegou e passou por cima, onde tinha umas cadeiras e um restaurante. O mar fica enlouquecido. Durante o voo, quando teve um tufão, eu vi lá fora que estava muito nublado e não dava para enxergar muito. A minha mãe morava na Califórnia e várias vezes teve terremotos pequenos. Todo mundo estava gritando e foi um caos. Os meus primos moram na Califórnia e uma vez eles estavam em um jogo de beisebol e tiveram que evacuar o estádio porque teve um terremoto tão forte que tudo ficou tremendo. 17 de janeiro de 1994. 4h31 da manhã em Los Angeles, na Califórnia. A segunda maior cidade dos Estados Unidos é atingida por um terremoto moderado. O epicentro foi em North Ridge, um subúrbio de Los Angeles. Ele durou apenas 10 segundos, mas matou 57 pessoas. Após o terremoto, sismólogos de todo o mundo foram para North Ridge. Entre eles estava um contingente do Japão. Os visitantes do outro lado do Pacífico mal imaginavam que também iam passar por um susto sísmico. Em uma estranha coincidência, ele chegaria na mesma data, em 17 de janeiro, exatamente um ano depois. Kobe, no Japão, fica na Baía de Osaka, 450 quilômetros a sudeste de Tóquio. A cidade faz parte da segunda maior área urbana do Japão. Aqui se localiza um dos portos marítimos mais ativos do mundo. 1/3 das mercadorias do Japão passa por aqui. A manhã de 17 de janeiro de 1995 começou como todas as outras no mercado de peixes de Kobe.
Os comerciantes estão negociando os produtos que acabaram de chegar, como tem feito há gerações. Essa é uma das tradições da cidade e coexiste com as tecnologias modernas. Em instantes, esse equilíbrio delicado será destruído por um grande terremoto. Ele irá remodelar a paisagem do Japão, assim como sua cultura ancestral. Começou quando o relógio do mercado de peixes marcou 5h46. Os 20 segundos apavorantes foram registrados por uma câmera de segurança. O terremoto ficou gravado para sempre. Depois de segundos, a escuridão foi quebrada pelas chamas de diversos incêndios. Pouco após o nascer do sol, é possível ter uma ideia melhor dos estragos. Fazia séculos que Kobe não via um terremoto tão destruidor quanto esse. Os policiais realizam os primeiros resgates, mas eles também estão em choque. Eu nunca tinha passado por um terremoto. Eu achava que estava acostumado a passar por situações de crise, mas foi muito difícil lidar com os resgates do terremoto. A gente tinha que ignorar as nossas emoções para fazer o trabalho. Agora, Kobe está em estado de calamidade. As ruas estreitas da cidade estão bloqueadas e o sistema de emergência está sobrecarregado. A via expressa de Hanshin, a principal rota de tráfego de Kobe, tombou. Acima dos carros esmagados, um ônibus lotado de esquiadores fica a salvo de um desastre por poucos centímetros. Mas o número de mortos segue aumentando e logo chegará a milhares. Nas estações de trem, os trilhos foram torcidos como espaguete. Por toda a cidade, edifícios altos desmoronaram. E outros se inclinaram em ângulos estranhos. Alguns prédios, aparentemente de forma aleatória, perderam andares inteiros. Centenas de milhares de pessoas ficam desabrigadas. Outras não conseguem sair de suas casas. A quantidade de estragos sugere um terremoto de grande magnitude. Mas os primeiros relatórios dos cientistas indicam um terremoto de tamanho moderado, de magnitude 6,9, quase idêntico ao terremoto de Northridge no ano anterior. Ainda assim, Kobe sofreu um golpe muito maior. Isso aconteceu apesar da reputação do Japão de ser a nação mais segura do mundo contra terremotos. Seus engenheiros são conhecidos por projetarem edifícios seguros. Então, por que Kobe sofreu muito mais do que Los Angeles com um evento sísmico de tamanho parecido? Hoje, os cientistas estão começando a entender por que Kobe sofreu um golpe tão feroz. Eles identificaram o epicentro do terremoto no estreito entre a cidade de Kobe e a ilha de Awaji. Quando o terremoto começou, a maior parte da energia se concentrou exatamente abaixo do centro da cidade de Kobe. É possível ver parte da falha. Ela é a principal peça em exibição nesse museu próximo ao epicentro. Essa rachadura mostra o enorme poder que um terremoto de tamanho moderado tem. O que foi impressionante no terremoto de Kobe foi ver que um terremoto considerado fraco
causou tantas perdas e estragos. Só a parte que se rompeu para o norte se rompeu na direção da cidade. Aquela parte do terremoto é menor que o evento de Northridge. A magnitude foi de 6,5 e ele matou 6.000 pessoas e causou centenas de bilhões de dólares em danos. 23 de janeiro de 1995, em Kobe, no Japão. Um voluntário adolescente, um dos muitos que estão ajudando na recuperação da cidade, registra suas impressões sobre as consequências do terremoto. 6 dias depois que o terremoto destruiu a cidade. São quase 7 da manhã e, como vocês podem ver, essa paisagem é desoladora. Uma semana antes, Kobe era uma das joias do Japão moderno. Agora parece uma cidade fantasma. Ainda não há água. Mais tarde, o diretor do Departamento de Saneamento cometeria suicídio devido ao fracasso do sistema. Não há aquecimento. O gás não funciona, mesmo no crematório da cidade. Eles não podem incinerar os corpos que já passam dos 6.000. Nesse momento, o exército do Japão chegou com força. Aos poucos, uma sensação de organização começa a surgir. Eu lembro de ir para a prefeitura de Kobe e ver o centro de comando deles. E eles tinham tudo esquematizado, quantas linhas tinham caído, no que eles estavam trabalhando, o que eles esperavam. Era uma situação de risco e no começo estava tudo muito confuso, sem liderança. Mas depois que eles definiram um plano, depois que eles decidiram o que precisava ser feito, como a sociedade é muito cooperativa, as coisas correram tranquilamente. Quando o primeiro-ministro Murayama visitou Kobe, a recuperação da cidade já estava em andamento. A visita do primeiro-ministro marcou o início das mudanças. Mais tarde, o governo nacional iria revisar os procedimentos de emergência para evitar atrasos na resposta a terremotos. Os ministros do Japão doam um mês de salário, cerca de $10.000 cada, para ajudar nos reparos do terremoto. 3 meses depois, os destroços haviam sido retirados e as cerejeiras floresciam por toda a cidade. Em um terreno vazio próximo de onde antes havia uma casa, um girassol também floresceu. É uma imagem marcante, porque girassóis são raros no Japão. Ele havia sido plantado por uma menina de 10 anos, que morreu quando o teto de seu quarto desabou. Para a família dela, o girassol era um sinal da menina. Outros que ouviram a história ficaram tocados e logo as pessoas estavam plantando girassóis por todo o Japão em apoio ao povo de Kobe. Mas muitos continuam se perguntando por que Kobe foi tão devastada por esse terremoto. Parte da resposta é que Kobe é uma cidade densamente povoada, que se localiza exatamente acima de uma falha geológica. E o solo macio e o aterro que cercam a Baía de Osaka também são fatores relevantes. Um terremoto abaixo desse solo encharcado o deixa instável como areia movediça. As áreas da cidade com o solo mais pobre eram também as mais desenvolvidas. Mas as condições do solo não eram o único motivo dos estragos.
Eu acho que a maior lição de Kobe é que a engenharia é importante. A gente podia parar numa esquina, olhar em volta e ver prédios que tinham sido completamente destruídos. Prédios da época do pós-guerra. E na outra esquina podia ter uma casa japonesa que tinha caído inteira. Mas na mesma esquina tinha um prédio mais moderno que podia ter algumas rachaduras na parte de fora, mas nenhum dano. Então está claro que a engenharia importa. A lição de engenharia mais importante foi a que mostrou a Via Expressa de Hanshin. Essa rodovia elevada de 4 pistas era uma via importante. Logo após o terremoto, ela passou a simbolizar o martírio da cidade. Como uma estrutura tão grande quanto esta poderia ter tombado para o lado como um brinquedo gigante? A Via Expressa ficava próxima da falha e havia sido projetada quase 40 anos antes. Algumas de suas colunas de suporte eram feitas de concreto, um material rígido que não tem flexibilidade suficiente para aguentar os solavancos. Por dentro de cada coluna havia uma série de cabos de aço que deveriam ter sido revestidos com reforço de aço para prevenir que entortassem e quebrassem. Mas não havia reforço suficiente para evitar que algumas colunas quebrassem ao meio. Um reparo na Via Expressa estava agendado para atender às exigências modernas de construção. Mas o trabalho foi adiado, pois o risco de terremoto era considerado baixo. Os edifícios mais vulneráveis de Kobe eram as casas tradicionais, com paredes de madeira e telhados pesados, que eram construídas para suportar um outro tipo de desastre. Um dos problemas que Kobe enfrentou é que o estilo dos edifícios é feito para resistir a furacões, que é outra ameaça nessa área. Então, eles costumam ter telhados de telha e colocam uns pedaços enormes de rocha neles para as telhas não saírem voando durante um furacão. Mas esses telhados pesados das casas de madeira resistiam muito mal aos terremotos. Mas terremotos sempre foram um fato na vida dos japoneses. Afinal, eles vivem sobre diversas falhas tectônicas. A maioria dos terremotos é relativamente inofensiva. Mas quando eles acontecem, uma pergunta passa pela cabeça de todos. Será que esse vai ser o maior? Tóquio, a capital do Japão, fica a apenas 450 quilômetros de Kobe. Mas as duas cidades parecem pertencer a mundos diferentes. 14 milhões de pessoas vivem aqui. Tóquio é a maior, a mais rápida, a mais exuberante e a mais cara cidade dessa parte do mundo. Em matéria de terremotos, ela também parece ter dominado o mercado. Enquanto Kobe não passava por um grande terremoto há 4 séculos, é raro um dia em que Tóquio não trema. A cada 24 horas, a cidade balança com um tremor leve. A maioria mal pode ser detectada, mas é um lembrete constante do risco sísmico que está no subsolo. Treinos de emergência também são uma parte rotineira da vida em Tóquio. Eles são exigidos nas escolas e em muitas empresas. O clima pode ser descontraído, mas esse exercício tem um objetivo sério. Na mente de todos os japoneses está gravado um evento assustador: o Grande Terremoto de Tóquio de 1923. Os japoneses sofrem uma ameaça constante de terremotos e isso está gravado na mente deles, de um jeito que não acontece aqui. Imagine um terremoto acabando com uma parte grande da população de Nova York, Chicago e Washington nos Estados Unidos. É o que Tóquio é para o Japão.
Na virada do século XX, Tóquio começou a mesclar seu passado asiático com a cultura moderna do Ocidente. A maior parte da cidade era formada por edifícios baixos de madeira. No dia 1º de setembro de 1923, uma data que ainda é lembrada no Japão, o grande golpe aconteceu. Um terremoto de magnitude 8,3 atingiu a planície de Kanto, a área plana ao redor da Baía de Tóquio. De novo, foi uma situação em que tinha uma falha grande bem embaixo da área povoada. A falha ficava em algum lugar embaixo de Yokohama, em Tóquio. Então, a cidade inteira chacoalhou muito e teve incêndios grandes depois. E naquela época, muitas estruturas eram feitas de madeira, então os incêndios devastaram áreas inteiras. A onda de incêndios destruiu 2/3 da cidade. Muitos temem que a Tóquio moderna possa ser destruída por um terremoto semelhante. E por esse motivo, a ameaça em outras cidades do Japão, como Kobe, havia sido ignorada. Os japoneses consideram essa falha no sul de Tóquio a maior vulnerabilidade deles. Eles chamam de falha de Toki. Eles tinham apostado praticamente tudo na capacidade de prever terremotos. Existem falhas por toda a ilha. Mas eles não acreditam e devem ter razão que nenhuma outra seja tão ativa quanto essa da área de Toki. Tóquio sempre foi o ponto de foco. Mas, na verdade, o país todo corre perigo. O Japão deve toda essa violência sísmica à sua localização no globo. Ele está próximo à junção de grandes placas tectônicas, que são pedaços móveis da crosta terrestre. E onde as placas tectônicas colidem, a tensão aumenta e acontecem muitos terremotos. Uns grandes causados no litoral pelos movimentos tectônicos e no interior por causa da tensão que o movimento dessas placas causa nas ilhas do Japão. A tensão na região do Japão é enorme. Embaixo do oceano, a placa do Pacífico apresenta subducção. Ela está deslizando por baixo da placa das Filipinas. E a placa das Filipinas desliza por baixo da placa euroasiática. Durante milhões de anos, essa ação tectônica criou as ilhas do Japão. As placas se deslocam apenas poucos centímetros por ano, mas com uma força incrível. Quando algumas partes ficam presas e depois se soltam, criam terremotos. As grandes falhas das zonas de subducção são capazes de criar os maiores terremotos e vulcões do mundo. Mas mesmo as falhas menores podem produzir terremotos do tamanho do que atingiu Kobe. Tóquio está ameaçada por uma grande quantidade de falhas tectônicas. Os japoneses reagiram a esse perigo fundando um programa para prever onde e quando o próximo terremoto pode surgir. O programa de terremotos no Japão começou no início da década de 70 e é muito parecido com o dos Estados Unidos. As pessoas estavam otimistas com a possibilidade de prever terremotos. Elas pensavam que em uns 20 anos, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, existiria um jeito eficiente de fazer previsões. O governo de Tóquio investiu bilhões de ienes no programa de previsões. Então, em 1975, a China deu notícias encorajadoras. Na manhã do dia 4 de fevereiro, os cientistas chineses previram um terremoto na cidade de Haisheng, no norte da China. 9 horas depois, eles viram que estavam certos. Um grande terremoto de magnitude 7,4 abalou a cidade. Devido ao alerta, milhares de pessoas fugiram para buscar segurança. O número de 1.300 mortos foi considerado relativamente baixo para um terremoto na China. Isso pareceu confirmar a crença japonesa de que era possível prever terremotos. Mas apenas um ano depois, nos arredores de Pequim, veio um golpe ainda maior. Um terremoto de magnitude 7,8. Dessa vez, não houve previsões nem evacuações.
Alguns cientistas ocidentais acreditam que mais de 600 mil pessoas morreram. Para muitos especialistas, a esperança das previsões se esvaeceu. Mas os japoneses continuaram dando maior ênfase para a previsão do que para a preparação. Os japoneses continuaram tendo esperança de poder prever os terremotos. E acabou sendo difícil para eles admitirem que isso não era possível. Pelo menos não ainda. Mas então veio o terremoto de Kobe em 17 de janeiro de 1995. Desde então, estar preparado para um terremoto e não tentar prevê-lo se tornou prioridade. Eles reconheceram que as medidas de prevenção precisavam receber uma atenção muito maior do que eles estavam dando. Agora eles estão focando mais nas questões que vão ser importantes para a engenharia e para outras formas de enfrentar terremotos com segurança. O que é impressionante é que os japoneses aprenderam a lição. Eles gastam 10 vezes mais do que os americanos com terremotos. E têm uma infraestrutura nacional muito melhor. Eu acho que podemos dizer que, de certa forma, o Japão reagiu de um jeito mais inteligente às lições de Kobe do que os americanos com as lições de Northridge. Inevitavelmente, Tóquio sofrerá um grande terremoto. Quando a cidade tremer, o mundo ficará abalado. Mas existe alguma forma de os japoneses se prepararem a tempo para prevenir um desastre? Esse terremoto vai acontecer. Não sabemos quando, mas vai ter um terremoto forte na região de Tóquio. Nós não vamos impedir os terremotos. Eles acontecem há milhares de anos e vão continuar acontecendo, mas nós podemos conviver com eles. É só tornar as nossas cidades resistentes, dar um jeito de as pontes e os prédios continuarem no lugar. Nós vamos ter danos, é inevitável, então também precisamos preparar a reação de emergência. Quando esse terremoto inevitável acontecer, esse centro de monitoramento de Tóquio irá detectá-lo. Os japoneses estão levando o risco de terremotos e dos incêndios que vêm depois muito a sério. Essa sala está pronta para um desastre. Ela vai se tornar o centro de comando instantaneamente, onde membros da equipe vão coordenar a reação de emergência. A população do Japão está muito mais preparada do que a dos Estados Unidos. Eles têm rotas de evacuação. As pessoas sabem o que fazer. E se as pessoas não entram em pânico, vidas são salvas. Mas uma boa preparação só é capaz de diminuir o desastre, não de preveni-lo. Tóquio é uma das maiores e mais populosas cidades do mundo. Ela tem um papel importante na economia global. Com um grande terremoto, o desastre é inevitável e praticamente incalculável. É muito difícil dizer o que um terremoto pode fazer com Tóquio. Mas, quando nós vemos toda a destruição que aconteceu em Kobe, quando um terremoto grande afetou uma cidade densamente povoada, é fácil imaginar que os danos em Tóquio vão ser muito grandes. Que milhares ou dezenas de milhares de edifícios podem cair. É muito preocupante imaginar o que um terremoto forte faria com Tóquio. O risco de Tóquio é de incêndio. As pessoas vivem muito próximas e o risco é enorme. É quase impossível um terremoto não romper uma tubulação de gás e causar incêndios. Além dos estragos físicos, um forte terremoto em Tóquio teria consequências graves para a economia.
A estimativa é que se o terremoto de 1923 se repetisse, custaria $1 trilhão e traria consequências para todo mundo, porque os japoneses teriam que retirar todo o dinheiro que tem no mercado de ações, na economia global, para reconstruir Tóquio. E isso mexeria com as nossas próprias economias. Olhando para Kobe hoje, é difícil dizer que já houve um desastre na cidade. Para as pessoas que vivem aqui, a recuperação de Kobe ajudou a superar a dor. Exceto por poucos terrenos vazios, a reconstrução da cidade está praticamente finalizada. Em um cemitério, uma família homenageia seu jovem filho que foi vítima do terremoto. Nos anos que se passaram desde a tragédia, os girassóis se tornaram um símbolo da reconstrução da cidade. Eles também são um sinal de mudança no Japão, além de um lembrete sutil. Lembrem de Kobe, honrem seus mortos. Peçam para que suas mortes não tenham sido em vão. E rezem para que as lições da cidade localizada na Baía de Osaka não sejam esquecidas. Você sabia que a área mais ativa geologicamente no planeta é chamada de Círculo de Fogo? Essas ilhas vulcânicas e fossas oceânicas percorrem quase toda a extensão do Oceano Pacífico. A humanidade sempre teve dificuldades para lidar com as forças destrutivas da natureza. Embora tenhamos chegado longe, nossos encontros com as forças mais extremas ainda podem ser catastróficos. De que formas você pode se proteger durante um desastre natural? Num tornado, sei que o melhor é ficar debaixo de um batente ou então ficar na parte mais baixa da casa. Ficar longe das áreas que sempre sofrem desastres naturais, como a Califórnia, onde tem muito terremoto. No caso de um terremoto, você pode ficar embaixo de um batente ou entrar embaixo de uma escrivaninha ou de uma mesa. Com furacões, é bom colocar tábuas nas janelas, mas se não tiver, é só passar fita adesiva, porque se a janela quebrar, não estilhaça. Quando um terremoto abala o leito do oceano, o movimento das placas faz o fundo do oceano se elevar ligeiramente e empurrar a água para frente. Se o terremoto é forte o suficiente, a água deslocada pelo abalo forma grandes ondas, chamadas de tsunamis. Isso é um tsunami. É um dos eventos naturais mais perigosos do planeta. Como essas ondas tão destrutivas são criadas? Os terremotos que acontecem debaixo d'água podem criar enormes ondas na superfície do oceano. Em mar aberto, os tsunamis mal criam uma marola perceptível. Mas quando alcançam águas rasas, a água que estava no fundo do oceano vai subindo conforme o fundo do oceano se eleva. A água se acumula em uma massa enorme que atinge a terra e causa muitos estragos. Como as pessoas podem se proteger de tsunamis? O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico fica próximo de Pearl Harbor, no Havaí. O que tem aí?
Estou trabalhando em um terremoto grande nas Ilhas Aleutas. Tá. Parece que pode ser... Acho que precisamos ligar para o Alasca logo e pegar as coordenadas em magnitude. Os períodos longos estão diminuindo. Eu vou ligar. Eles monitoram terremotos por todo o Pacífico para avaliar se podem gerar um tsunami. Aqui é do Centro de Tsunamis. O que tem aí? Maior que 8? Tá bom. O monitor mostra sinais de um grande terremoto em algum lugar próximo às Ilhas Aleutas, depois do Havaí. Obrigado. O terremoto poderia ter desencadeado um tsunami. A onda já poderia estar se dirigindo para as ilhas do Havaí. No entanto, existe um grande problema na proteção do Havaí. Os cientistas são incapazes de detectar tsunamis em mar aberto na região norte. Então, nenhum deles tem certeza se não estão dando um alarme falso. De que formas os cientistas podem detectar tsunamis com maior precisão? Uma maneira de detectar tsunamis é utilizar um sistema de monitoramento de águas profundas. Essa equipe do Laboratório Ambiental Marinho do Pacífico, em Seattle, desenvolveu esse sistema. O medidor de pressão é levado até as profundezas do oceano. O mais incrível nesse aparelho é que a 5 quilômetros de profundidade no oceano ele pode medir um tsunami com 1 milímetro de altura. O medidor transmite os dados para uma boia na superfície que os envia por satélite. Um computador monitora a informação em busca do padrão característico de um tsunami. Esse sistema pode proteger os litorais, dando um alerta com antecedência. De que outras formas podemos nos proteger de tsunamis? Essa é a cidade de Taro, no Japão. Ela vive sob ameaça constante de tsunamis. Para diminuir a ameaça, Taro começou a construir muralhas de proteção. A população de Taro vive atrás de 3 muralhas que as protege da água. Com que frequência os tsunamis acontecem? No mundo como um todo, tsunamis são comuns e acontecem uma vez por ano. Ondas que invadem a praia medindo de 4,5 metros a 6 metros acontecem uma vez a cada 5 anos. Tsunamis gigantes com ondas de 30 metros ou mais acontecem uma vez a cada 20 anos. Então, será que um dia iremos encarar uma onda monstruosa? Uma que pode medir centenas ou milhares de metros? Felizmente, ondas assim só acontecem uma vez em milhões de anos. Isso porque a altura e a potência de um tsunami dependem da intensidade do terremoto que o gerou. Para nossa sorte, quanto maior o terremoto, menos provável que ele ocorra. Terremotos mais fracos ajudam a liberar parte da pressão que é acumulada conforme as placas tectônicas passam deslizando pelas outras. Só quando a pressão não é liberada em quantidades pequenas, os terremotos grandes acontecem. E então, toda a energia acumulada é liberada de uma vez. Nos locais onde tsunamis pequenos representam um perigo para a costa, sistemas de alertas e muralhas têm ajudado a reduzir o risco para as vidas humanas. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Que desastres naturais ajudam a mudar a aparência da Terra? Como as pessoas se protegem de desastres naturais? Nós esperamos que você tenha gostado dessa jornada pelo nosso planeta de perigos. Se quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, cheque a internet ou procure livros na biblioteca da sua região.